Isso se repete também na instalação. É um material um pouquinho mais complexo do que as outras soluções. Uma questão importante da utilização delas essas obras estão sempre, né, dentro de meios não urbanos. Então você não vai construir o seu aterro sanitário do lado do seu bairro, do lado da sua cidade. Você vai construir numa área mais afastada e geralmente, né, num meio mais agrícola, um meio mais verde. Então os impactos ambientais têm que ser mínimos também. Você tem que controlar muito bem essa célula para que você não impacte a região onde você está. E com o uso desses geossintéticos você consegue isso. Aqui uma lagoa de tratamento, trabalhando. E um ponto interessante, um ponto importante é que a maioria dos produtos geossintéticos, eles são fotodegradáveis. Ou seja, eles não podem ficar expostos aos raios UV. Então, a maioria desses materiais vai trabalhar enterrado. É o caso de uma drenagem, é o caso de um reforço de solo. Eles são feitos para isso. Ele tem uma durabilidade que é o suficiente para você estocar esse material e depois fazer a instalação. As geomembranas não. Tanto nas lagoas quanto nos canais de adução, vocês vão perceber que uma parcela dela fica exposta. Por isso dessa coloração escura dela. Ela recebe um aditivo que chama negro de fumo. Esse aditivo deixa o polímero bem escuro, você pode clarear ela, mas deixaria ela mais cara. Então, o material natural aditivado ele é preto, por causa desse aditivo. Mas isso te garante uma vida útil de mais de 40 anos, pelo menos, com essa exposição. Então, por isso, ela pode ser aplicada nessas situações. Aqui um outro tipo de lagoa de tratamento, né, com células divididas para fazer as etapas diferentes. Mais uma vez, né, aquele meio bem vegetado. E aqui um tipo de obra que é muito comum aqui no estado de São Paulo. Nas plantações de cana, existe um processo de tratamento que trata os resíduos, né, da produção sucroalcooleira e dentro de uma lagoa. E esse resíduo, quando bem tratado, ele acaba se transformando numa espécie de um adubo. Porém, se não tratado, ele é contaminante, ele pode matar, né, degradar muito o solo. Então é um tipo de obra interessante que se você olhar no Google Maps, se você olhar no Google Earth, você consegue ver assim, uma baita de uma plantação de cana e tem uma lagoa preta ali que é feita com geomembranas. Então tem várias, é um tipo de procedimento, né, também pela questão que a Safiri colocou da legislação ambiental, que é impossível você ir dentro de uma plantação dessa e não encontrar essa lagoa muito bem impermeabilizada, muito bem drenada, porque tem a questão ambiental que pega pesado com as multas também. E aqui o exemplo do que é um canal de adução. Tanto na plantação de cana, por exemplo, tem isso também. Uma outra obra, né, que ficou muito famosa e ainda está sendo realizada, a gente espera que esteja sendo, a transposição do Rio São Francisco. Você quer levar água limpa de um lugar até o outro, mas você não quer perder água por infiltração, então você tem que ter algum tipo de impermeabilização. Você faz um canal, reveste ele com a geomembrana, você não vai ter o problema da infiltração da água dentro do solo. E outras possibilidades você vai levar algum material contaminante, algum material que não pode entrar em contato com o lençol freático ou com o solo, a mesma coisa. Você tem um canal impermeabilizado que impede a comunicação entre os materiais. Aqui uma questão que eu trouxe, que é uma questão mais construtiva. Eu deixei algumas amostras dos materiais lá fora. Quando vocês pegam uma amostra de uma geomembrana na mão, ela parece um plástico bem duro. Só que quando você vê uma foto de instalação, você vê que ela está toda ali, ó, mole, né, até com algumas irregularidades e tudo mais. Então esse material, né, quando ele está exposto ao sol, ele aquece, ele sofre uma dilatação e na hora da instalação ele está bem flexível. Porém tem alguns pontos que são bem complicados. Um deles aqui em cima tem uma vala de ancoragem, então esse material vai ficar preso ali. E aqui embaixo ele vai ser soldado ao material que está na base. Se a pessoa faz isso quando o dia está muito quente e esse material está esticado, na hora mais fria do dia isso aqui vai esticar e aqui você vai ter um espaço que não vai estar apoiado. Então a geomembrana encolhe e ela descola do solo. Ali você tem um ponto de tensão crítica, você pode ter uma ruptura, pode ter um corte. Então essa fixação ela só é feita ou muito cedo, 5, 6 horas da manhã, ou no final do dia, 7 horas da noite, 8 horas da noite, que o material está numa questão térmica aqui adequada, ou você faz isso com uma folga. Então, por exemplo, para fazer a instalação de geomembranas, você tem que passar por um curso, onde tem uma série de procedimentos que vão ser explicados. E um deles é esse aqui. Você não pode fazer a união de alguns painéis em alguns horários específicos, devido às questões da dilatação. Aqui eu trouxe uma série de vídeos, não sei se vão funcionar,
mas mostrando os processos de instalação. Então, por exemplo, quando você vai utilizar a união de 2 painéis, você tem esse equipamento aqui, que é um equipamento especial. É uma máquina que ela vai caminhando assim, ó, né, juntando esses 2 panos. Não, nem esquenta, que está no automático e se não funcionou, não vai funcionar mais. Não, E aí o que acontece? Elas formam 2 canais, né, 2 soldas como se fosse um canal vazio no meio. E essa máquina ela trabalha sozinha, o cara coloca os 2 panos ali e ela vai andando. Mas essa velocidade é controlada em função da temperatura que está no dia. Então você tem que calibrar a sua máquina para aquele horário, para fazer essa solda numa determinada velocidade. Quando você tem a união de vários panos, você tem que colocar um manchão. Então você tem aqui, primeiro a instalação com um soprador, imagina um secador de cabelo assim, ó, que joga um ar bem quente, você cola ali esse material e depois você vem com uma extrusão, que ela vai queimando o PAD e fazendo como se fosse uma cola de silicone aqui em cima. Então todos esses processos eles são feitos, né, com materiais que foram calibrados, com materiais controlados e depois eles são testados. Então esse é o único dos geossintéticos que tem esse tipo de procedimento. A grande maioria é uma sobreposição. Você vai juntar 2 drenos, coloca um do lado do outro e está pronto. Reforço. Vez ou outra você vai costurar, mas a grande maioria você tem uma sobreposição simples também. Agora esse aqui não, você está criando uma barreira estanque, você está criando uma lagoa ou um aterro sanitário. Você não pode permitir que na união você tenha uma falha. Então essas uniões são muito trabalhadas e depois elas são testadas. Agora deu uma travada por causa dos vídeos. Aí na hora que passar vai estar muito obrigado, tal, tudo mais. Não, é que assim, o Microsoft novo, ele tem um negócio muito legal, que você salva os vídeos e ele já agrega no seu arquivo. Então é uma palestra de meia hora, ela está com 600 MB, porque ela já joga os vídeos ali dentro. O lado ruim é que você faz no seu computador, você fala, beleza, vou chegar na Unicamp, vai ter um mega computador ali, moderno. Aí o pessoal já falou assim, xiii. Mas acontece, faz parte. Mas não esquenta não, eu vou falando aqui, daqui a pouco ele volta. Se quiser dar um ESC e tentar voltar, tá bom. O meu eu faço assim, eu seguro o botão power porque não volta mais. Processo de controle. Então, por exemplo, essa solda aqui, como eu falei, você tem 2 soldas e um canal vazio no meio. O processo dela é o seguinte, você vai num lado e coloca uma bomba para jogar uma pressão de ar. E do outro lado você coloca um manômetro para controlar essa pressão. Então você coloca essa pressão e deixa um tempo. Você tem uma tabela lá que você permite. Se essa pressão baixar muito, significa que você está perdendo ar dentro desse canal. Então significa que a sua solda não foi bem feita. Se a sua solda não foi bem feita, corta tudo e faz de novo. O outro processo, que era o processo do manchão, você tem um equipamento que é um equipamento de vácuo. Como se fosse um aquário assim, de vidro, que você coloca em cima desse material, passa sabão ali e você cria um pequeno vácuo. Se aparecer algum tipo de bolha, significa que tem algum tipo de perfuração, você não pode fazer mais isso também. Refaz o seu manchão. E além de tudo isso, tem um outro processo de controle que chama Spark Test. Lembram do desenho animado, quando a pessoa ia procurar tesouro na praia, que ela ficava andando com uma vassourinha assim, e aí quando apitava, cavava? É a mesma coisa. É como se fosse uma pequena vassoura, que ele vai andando em cima da geomembrana, e essa vassoura ela tem uma fiação que está aterrada em algum ponto. Então, se em algum momento você tem contato do solo que está embaixo com essa vassourinha, ela vai apitar, e ali você tem uma perfuração. Então, depois que você fez toda a instalação, vem a pessoa com essa vassourinha e vai fazer uma varredura ali para ver se tem algum tipo de perfuração. Onde tiver, você tem que parar e fazer um manchão. Então tem todo esse controle. E por que mesmo com tudo isso, a gente ainda encontra alguns problemas em obras desse caráter? Por causa da mão de obra. Então você está montando uma lagoa, está montando um aterro sanitário e você tem pessoas caminhando ali. Quer já jogar um pouquinho para frente para não ter o risco de travar? Quer ver, ó? Vai descendo, peraí. No 21 já. Tá, pode ser. Acho que pode estar sendo no 22, mas beleza. Aí já vou adiantar o que vai passar no slide 21 para vocês. Quando você tem algum tipo de canalização, algum tipo de interferência na sua impermeabilização, tem todo um processo de você fazer um encapsulamento da tubulação,
se você vai fazer, por exemplo, a instalação junto a uma parede. Então imagina que isso aqui é uma lagoa, mas você não vai impermeabilizar até o teto. Então você tem um elemento especial que fixa esse material na parede. Você tem um elemento em PAD aqui que é colado, para você não ter a entrada de água. Então são esses detalhes aqui da direita, e aqui no meio, na esquerda, a criação de uma bolsa para tubulação. Todo mundo tranquilo agora? Nem suaram muito. É porque assim, teve acho que um ano inteiro pela Macafé que eu só fazia palestras. Aí toda a faculdade que chegava, beleza, vamos ligar. E aí não liga, aí não funciona, e aí é data show. Aí você começa a suar, assim, aquele desespero. E depois fui dar aula, mesma coisa. Chega na aula, não começa, aí o aluno começa a conversar, o aluno começa a sair da sala. Mas aí funciona, chega uma hora que você até acostuma. Fala, um dia eu ainda vou fazer que nem o professor Francisco, assim, fazer sem apresentação, tipo Steve Jobs. Achei muito massa. Bom, e aqui estão os controles. Aqui no meio a vassourinha que eu falei para vocês. Esse aqui, né, o aquário lá para fazer o ensaio a vácuo. Aqui é o ensaio da solda. Aqui a pessoa colocando pressão e vendo qual que é essa pressão. Esses são os ensaios não destrutivos. E aqui embaixo estão os ensaios destrutivos. Você corta o material e faz um ensaio de tração. Tudo isso registrado, ó, vocês podem ver esses rabiscos aqui. A pessoa colocou a data que foi feito, como foi feito, quem foi o responsável. Então são obras com muito controle. É uma obra diferenciada dentro desse âmbito dos geossintéticos. A parte de ensaios, a parte de controle, a parte de relatório tem que ser muito bem feita, porque se chegar lá na frente, tiver algum tipo de contaminação no lençol freático, o pessoal fala, é certeza que é ali, o cara estava fazendo um aterro ali, uma lagoa. Fala, não, foi toda controlada, a gente tem que fazer levantamentos. E quando tem algum problema, também tem alguns testes, né, muito parecidos com esse, onde a pessoa consegue vir e fazer essa detecção, mesmo com o aterro já funcionando. Bom, essa era a parte da impermeabilização, a parte da proteção e da filtração é feita com um geotêxtil. E aí, como eu falei, né, toda obra hoje em dia tem um geossintético, na grande maioria é esse aqui, né, o geotêxtil não tecido. Muitos de vocês vão conhecer esse material como Bidim. Bidim foi a empresa que trouxe esse material para o Brasil, né, na década de 70. Hoje, né, a Macafé produz isso aqui em Jundiaí, aqui do ladinho, chama Mactex. Né, e a gente faz parte do grupo, né, dessas grandes empresas que trabalham com esse material. E diferente da geomembrana, a geomembrana serve para uma coisa, é a impermeabilização. Esse aqui na obra, ele é tipo um bombril. Se você não tem nada, você usa ele. Vou dar um exemplo, rodovia de novo. Vocês vão andar numa rodovia e vão ver que a pessoa cobriu a placa, porque mudou ali a sinalização durante esse tempo. Ele cobre essa placa com geotêxtil não tecido. O cara fez uma escavação, ele falou, preciso cobrir isso aqui para não ter erosão. Uma semana. Cobre ali com geotêxtil não tecido. Toda obra tem aquele cachorro que vem para comer a marmita, que o pessoal deixa. Pô, tá frio, vamos fazer uma cama para ele. Geotêxtil não tecido. É sério, pessoal, é o bombril da obra. E na engenharia também, ele tem uma série de aplicações que vão usar, né, algumas das características dele. Então, só para ilustrar algumas, filtração e separação junto de estruturas de contenção, drenagem, né, em rodovias, em campos de futebol, em obras civis, estruturas de contenção, canalizações, né, junto, por exemplo, dos colchões Reno, e aterros sobre solo mole ou aterros de conquista, eles são utilizados. E aí, só para mostrar para vocês, né, por que a Macafé entra, né, nesse mundo dos geossintéticos. Então, o nosso mundo, durante muito tempo, foi isso aqui, ó, os gabiões. A empresa se chamava Gabiões Macafé, e nós somos, né, o maior produtor dos gabiões no mundo todo. A gente entrou no mundo do geossintético porque atrás do gabião sempre tem que ter um filtro geotêxtil. Então toda obra nossa tem que ter um filtro geotêxtil. Então a gente acaba entrando nesse mundo. Hoje nós somos o principal produtor de geossintéticos na América Latina, né, e como o vídeo falou, um dos maiores do mundo. A gente acabou se diversificando bastante. Mas a nossa história com geossintéticos começa aqui. E aqui ele é aplicado, né, dentro do âmbito da proteção numa obra ambiental. O que é essa proteção que esse geotêxtil vai fazer? Ele vai proteger a geomembrana. Então a gente sabe que durante a construção vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui já é impermeabilização realizada. Então, em teoria, não tinha que andar ninguém ali em cima. O negócio está pronto. A gente sabe que não é assim. Então vai ter uma pessoa andando, às vezes vai ter um carro, às vezes vai ter uma máquina. Essa pessoa está andando aqui, ela derruba às vezes a chave do carro, às vezes ela derruba uma chave de fenda, às vezes, né, na briga ali entre dois derruba um facão. Então, assim, acontece da pessoa perfurar isso. Então, a gente coloca o geotêxtil para fazer essa proteção.
para que durante a operação da obra não tenha alguns danos. Outras coisas também são lagoas de tratamento. Às vezes, para o processo de limpeza dela, vai entrar um maquinário, e aí você não quer danificar a sua geomembrana. Então, ele é como se fosse um material de sacrifício. Ele protege o outro material que é mais nobre, que é a geomembrana.